Olá pessoal, a gente está começando mais um podcast CMB e o convidado de hoje é o Matheus. Ele é líder na comunidade metodista de Serra Azul. Matheus, seja bem-vindo. Eu falo que eu já conheço o Matheus assim, há algum tempo, a gente está aprendendo a se conhecer, né, a conviver, já veio na minha casa, participou ali. Ô Matheus, fala um pouco, quem é a pessoa do Matheus Quadro? Bom, olá queridos, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês. Bom, o Matheus, ele é um rapaz que a cada dia que passa ele tem buscado algo novo, principalmente da parte de Deus, que tem uma família maravilhosa. Eu tenho uma esposa que ela se chama Francine. Nós temos o nosso pequeno Samuel, que já está às vésperas aí de completar o primeiro aninho. Tenho uma irmã, não sou filho único, meus pais moram lá em Ribeirão, hoje eles são separados. Trabalho também, juntamente com a parte da obra que nós temos realizado ali em Serra Azul. Eu tenho a minha parte também do meu trabalho numa empresa em Cravinhos. E é isso, pastor. Ô Matheus, você começou falando da tua família, você é natural de Ribeirão Preto? Sim, eu sou de Ribeirão, nascido e criado ali mesmo, morei a minha vida, parte dela com os meus pais. Aí, quando eles tiveram essa situação aí de separação, na separação, eu fiquei com o meu pai, porque naquele momento ali ele tinha uma loja e eu então o auxiliava naquela loja. Isso já faz tempo, já? Já fazem mais ou menos uns 10 anos, porque de conversão eu tô indo para os meus 6, 7 anos, então fazem uns 10 anos que eles se separaram aí. Foi uma separação um pouco turbulenta, principalmente para mim, com a idade que eu tinha na época. Mas, graças a Deus, ele me sustentou nesse período aí. Fala um pouco da tua infância. A minha infância, pastor, ela foi uma infância ao qual ela foi um pouco diferente de algumas que a gente está acostumado a ouvir. Eu não tive escassez de nada. Graças a Deus, eu não tive falta de nada. Os meus pais, eles sempre estiveram ali para me auxiliar naquilo que eles poderiam fazer sempre do bom e do melhor. E a criação que eles me deram também foi uma criação muito boa. Foi uma criação ao qual eles sempre ponderavam nos preparar para aquilo que nós iríamos enfrentar aqui fora. Então eu louvo e agradeço a Deus pela vida deles. Sempre estudei em escolas boas em Ribeirão, sempre frequentei bons lugares. A nossa casa também sempre foi uma casa boa, uma casa repleta de pessoas boas também nos visitando. E eu louvo e agradeço a Deus por isso, por essa parte da minha infância. O teu pai, ele faz o que hoje? O meu pai hoje, ele tem uma loja de imóveis em Ribeirão. E a minha mãe, ela cuida da casa, ela cuidou muito tempo ela trabalhou de cuidadora em hospitais, na casa de pessoas, de senhoras. Hoje ela pela questão da idade, pelo excesso de carga que exercer esse tipo de trabalho, ela preferiu ficar um pouco mais tranquila, mas o meu pai ainda continua com essa loja. Trabalhei com ele muito tempo. É uma loja de imóveis. De imóveis. Trabalhei com ele muito tempo, cresci ali com ele. Algumas pessoas perguntam para mim o porquê que eu resolvi migrar para uma empresa para trabalhar e não permanecer com ele, e não tocar, mas é porque houve um tempo da nossa vida ali que a gente percebeu que a gente estava tendo muitos atritos e eu quis migrar para algo que dependesse de mim. Como é que ele chama? Aparecido. E tua mãe? Aparecida. Ah, é? Cido e Cida. Glória a Deus. Ô, Matheus, você falou sobre a questão do divórcio aí, né? Eu também passei por isso na minha adolescência, né? Eu sei, meus irmãos encararam isso com mais, assim, um peso maior, porque eram mais novos. Você sente que isso atrapalhou você de alguma maneira com a tua identidade em si? Foi muito tumultuado? Você sofreu com essa questão? Pastor, porque assim, no período em que os meus pais eles se separaram, eu vivia um período da minha vida ao qual o mundo começou a me apresentar algumas coisas. Você tinha quantos anos? Naquele momento, eu estava migrando de 17 para 18 anos ali, na casa dos 18 anos. Foi ali. Perto também do que eu passei. Exatamente. E foi uma época ao qual foi um divisor de águas para quem naquele tempo eu acabei me tornando. Eu falo muito, é claro, que eu não culpo a situação por tudo que aconteceu comigo, mas foi um período ao qual talvez eu busquei em algo e não encontrei, mas busquei em outra coisa e acabei encontrando, e isso
para aquele tempo, para aquela situação, acabou sendo um divisor de águas ali, acabou me moldando de uma forma totalmente oposta à que eu sou hoje. Você falou assim que faz 7 anos que você aceitou a Jesus. Sim. Quem sim. que foi a pessoa que pregou para você? As primeiras pessoas ali começaram a insistir com a tua pessoa? Sim, pastor. Eu passei por um tempo muito difícil, ao qual eu sempre louvo e agradeço a Deus pela vida da minha irmã. Ela chama Fernanda, pelo meu cunhado, ele chama Juliano. Eles foram 2 pessoas, juntamente com alguns amigos que nós tivemos naquele tempo, que foram essenciais para que eu tivesse o primeiro contato. Não vou mentir para o senhor, eles me levavam N vezes para conhecer a igreja que eles frequentavam. Eles já iam na comunidade cristã lá de Ribeirão, na Japurá. E aí, então, eles me levavam, mas eu já estava passando por alguns problemas, até com drogas na época já. E era aquele escape. Eles me ligavam dizendo que passariam para me buscar, e aí eu já sumia de casa, eu já nem voltava do dia anterior. Mas todos os momentos em que eles conseguiam me levar, eu percebia que algo me tocava já ali, mas eu não conseguia romper, porque eu precisava abrir o meu coração e eu não queria ainda para as coisas de Deus. E você chegou a ser usuário ou você foi um viciado? Um viciado, pastor. Dos meus 18, eu posso dizer, até os meus 24, até os meus 23 anos ali, eu aderi a uma dependência muito frequente, sabe? Qual que era a droga? Eu, assim, a minha dependência mesmo, ela foi na cocaína. Mas eu acabei me envolvendo com torcida organizada na época, entendeu? Então, assim, foi um lugar onde não foi oferecido a mim, mas foi conhecido da minha parte algumas coisas aos quais não teve nada que eu deixei de fazer uso. Tudo aquilo que o mundo me oferecia eu experimentava, mas a cocaína e o álcool foram assim o que realmente me pegaram e me derrubaram por um bom tempo na minha vida. Qual foram as drogas que você usou, experimentou? Cocaína, maconha, o LSD, o lança-perfume, o crack, ele assim, eu não cheguei a utilizar. Eu acho que foi aonde a minha vida ela deu uma virada de chave, porque nós sabemos quais são as reações que a cocaína ela nos dava. E para não escandalizar você que nos assiste, mas em uma sexta-feira, eu chegava a pegar de 40 a 50 pinos de cocaína e no domingo não tinha mais nada. É bastante coisa, hein? Muita coisa. Eu lembro que me recordo de uma situação ao qual eu cheguei depois de alguns dias em casa. E isso era Natal, eu saí no dia 24, voltei no dia 26 e a minha irmã me acordou e nesse momento eles acharam algumas coisas dentro do carro. E a minha irmã, ela resolveu abrir as latas, ela resolveu abrir o que estava ali jogado, algumas coisas escondidas em casa. E ela tirou uma foto que naquela foto de coisas de 2 ou 3 semanas, ela contou 250 pinos de cocaína. Nossa. Entre pequenos e grandes. E eu digo que o crack ele foi uma virada de chave porque foi quando eu comecei a pensar a usar. Por quê? Porque depois de uma frequente noite de uso de cocaína, eu chegava em casa com sintomas que pelos sinais dela eu não deveria ter, que é a fome, que é o sono, e eu falei, bom, é daqui para algo mais intenso. E aí foi quando eu resolvi pedir ajuda, eu sentei com a minha família, eu cheguei a faltar 2 semanas do meu trabalho, e eles também... Você já estava com o teu pai ou não? Eu não, aí eu já estava na Ouro Fino, que é onde eu trabalho hoje em Cravinhos. É uma história que marcou muito a minha vida lá também profissional, porque quando aconteceram isso tudo, foi um divisor de águas, porque eu fiquei 2 semanas sem trabalhar e eles também me chamaram lá. E eles disseram, olha, Matheus, a gente quer oferecer ajuda a você. Eu até levei minha carteira de trabalho, porque eu falei, bom, eles vão me mandar embora. Eles não precisam ficar comigo. E naquele momento eles me ofereceram ajuda, eles disseram, olha, a gente conhece você, a gente sabe da tua competência, da tua personalidade, e a gente quer oferecer uma ajuda. E aí eles abriram o catálogo do convênio e disseram, olha, tem essa, essa e essa. E dentro da comunidade, uma pessoa ficou internada em uma clínica que é lá em Rio Claro, que chama Peniel.
E eu disse, não, se for para mim em algum lugar, eu quero ir para esse lugar. Algo muito espontâneo. Eu achei interessante, assim, a empresa te auxiliar, né? Nesse ponto, Sim, assim, de te ajudar. É louvável, né? Sim. A equipe da assistência social lá, eles me ajudaram muito, a minha coordenação. E quando eu cheguei a esse lugar de internação, começaram as lutas da abstinência, né, pastor? E no primeiro mês eu não consegui afastar pelo INSS como auxílio-doença, porque eu não tinha 1 ano de registro em carteira. Sempre trabalhei com o meu pai. E você morava sozinho? Eu morava com o meu pai nessa época. Com o teu pai. E o meu pai também, infelizmente, ele acabou entrando no vício do álcool. Uhum. O meu pai, ele disse para mim algo que marcou muito a minha vida em uma determinada situação, é que ele disse, olha, eu via você chegando em casa de madrugada, mas eu estava pior e não tinha força para te aconselhar. Então, ao entrar na clínica, eu não conseguia afastar pelo INSS e ligaram na empresa. E a empresa, então, disse, não, mantenha o Matheus aí, que nós vamos pagar normal o salário dele como se ele estivesse trabalhando. Olha que legal. E aí as coisas começaram a romper, sabe, pastor? Eu comecei a entender que só dependia de mim. Aí o primeiro mês veio, eu arrumei as minhas coisas, eu acho que umas 3 ou 4 vezes, pus na porta do escritório e falei, eu quero ir embora, que eu já tô bem. E eles disseram, não, nós vamos ligar para tua família, espera aí. Isso eu ficava o dia todo lá esperando, aí eu ia dormir. E aí eles disseram, olha, vai descansar. E aí amanhecia um novo dia, e a coragem ela se renovava e a gente acabava ficando. Você ficou quanto tempo internado? 7 meses. 7 meses. Eu entrei em agosto de 2014, dia do aniversário da minha mãe. E eu saí em março, dia 1º de março de 2015. Ô Matheus, se você pudesse dar um conselho para alguém que, talvez a um jovem ou até uma mulher aí, que está passando por essa situação, talvez é casada. Eu conheço muitas pessoas que são casadas e que escondem, né, da sua esposa, do seu cônjuge ali, de repente, que são usuários de droga e acham que vai vencer dessa maneira. Qual que é o conselho que você dá? É um momento de ser radical contigo mesmo. Eu tenho amigos que lutam com isso há muitos anos, né? E falam, não, eu vou vencer, eu vou conseguir, mas é um ciclo, né? Qual que é o conselho que você dá? Pastor, o conselho que eu dou para as pessoas é que elas nunca pensem que elas vão conseguir quando elas bem entenderem. Que a porção que elas usam ela pode diminuir quando ela quer. Porque isso é o engano que Satanás ele coloca na nossa cabeça. Foi ministrada uma mensagem para nós lá dentro e eu cravei no meu coração que talvez você deve ter ouvido, que diz que não vai ser bom e muito é pouco. Então nós não temos limite quando nós estamos refém de algo. Então assim, quando eu resolvi pedir ajuda, eu percebi que Deus estava me ajudando bem antes. Legal. Quando eu resolvi pedir ajuda, eu percebi que Deus ele já estava montando situações bem antes. Por quê? Porque como o Senhor se surpreendeu, a empresa, uma baita empresa, não precisava ficar comigo, a gaveta pulando de currículos ali, mas não, nós queremos te ajudar. E depois do tratamento, quando eu saí, que eu voltei ao trabalho, eu falei, e agora? O meu gerente me chamou e falou, olha, essa bolsa aqui, nós tivemos uma premiação no meio da sua internação e eu guardei a sua. Olha e ele só. me entregou e disse, olha, Matheus, eu quero que fique algo bem claro para você. Porque a minha irmã tem 20 anos da mesma empresa que eu. E ele disse, eu quero que você crave algo no teu coração que eu te digo agora. Nós estamos ajudando o Matheus e não o irmão da Fernanda. Nós confiamos e acreditamos que você vai nos ajudar muito ainda. Então, uma palavra de encorajamento, sabe? E a minha família foi fundamental. A minha família, para que eu permanecesse de pé, ela foi fundamental. Quando eu saí de lá, a minha esposa organizou a minha irmã, ela organizou uma surpresa de 300 pessoas. Nossa! Não me deixaram sem visita um fim de semana. E na minha saída, minha irmã organizou uma van e todas as pessoas que durante a caminhada foram me visitar foram para me buscar. Então é algo louvável que eu guardei no meu coração. A desconfiança veio. Eu falo muito que a parte mais difícil foi quando eu saí de lá, porque eu morava com meu pai e ainda depois de 1 ano e meio eu chegava em casa e levantava, pegava a carteira e colocava debaixo do travesseiro. Aquilo em mim gritava, mas era algo que eu havia plantado.
E para mim resgatar a minha identidade, eu tinha que passar por isso. E graças a Deus eu consegui. Eu te perguntei a questão, porque da droga, né, da pessoa tá lutando, relutando ali com ela, e isso vai consumindo anos da vida dela, porque a cocaína, ela é uma droga cara, né? Não é como a maconha ou como o crack, né? A cocaína, ela é uma substância cara. E geralmente a pessoa que é usuária da cocaína, ela tem, assim, financeiramente um gasto muito, muito alto, né? Sim, você falou assim que em 3 dias você consumiu 40 pinos, é isso? R$400 na época ali. Né? É como se fosse assim, uma pessoa ganha um salário mínimo, é metade de um salário mínimo, né? E depois disso, a pessoa ela começa a ficar no desespero dela querer consumir mais e mais, e aí entra pro roubo, né? Por esse lado, né? Por isso que eu queria que falei para você deixar um conselho, porque eu acho assim, as pessoas ficam relutando com isso, né? E eu acho que a primeira coisa que precisa morrer é o próprio orgulho da pessoa, né? O próprio eu da pessoa, dela entender que ela é uma viciada ou é um viciado, e que isso precisa ser tratado, né? E por isso que eu te perguntei. É muito bacana isso, pastor, porque realmente é consumido uma quantia de dinheiro muito alta. E nessa época eu lembro que eu precisei entender muito meu pai, porque bem nessa época eu estava num período de uso muito intenso, era a época que ele confiava em mim os serviços de banco da loja. Então o senhor já sabe, eu não pagava boletos, eu não fazia o que ele me pedia, mentia, dizia que tinha feito e não havia feito. Então, assim, foi um período que eu trouxe um prejuízo para ele muito grande, sabe? Então, e quando eu digo para o senhor que aí nós dois nos afundamos simultaneamente, sabe? Foi que um dos motivos que eu usei para poder abandonar o tratamento foi que eu precisava cuidar dele. Mas lá dentro, logo no início, Deus ele disse algo ao meu coração que os meus joelhos poderiam cuidar mais dele do que as minhas próprias mãos. Olha. E aí foi algo muito forte antes de eu ter tido um encontro, sabe? Por quê? Porque no meu 7º mês, quando ele veio para me buscar, eu falei, pai, agora é o seu momento, nós vamos cuidar de você. Ele falou assim, eu vim aqui para te dizer que hoje faz 7 meses que eu também não bebo. Olha que benção. Então foi algo assim que mexeu muito comigo. Eu comecei a entender que a gente tem poder, a nossa oração, os nossos joelhos no chão. E ali dentro da clínica foi o seu primeiro contato, assim, com conversão? Sim, com Bíblia, com tudo, sabe? Era uma clínica que prega a palavra de Deus. Era uma clínica evangélica. No começo eu falo que... Isso é essencial, só para as pessoas entenderem. Porque você tirar a abstinência da pessoa é uma coisa, mas você ter uma base, né? Que é aquilo que te traz vida, que é a palavra de Deus, é muito importante nesses momentos. Pastor, eu vou até ser um pouco ousado no que eu vou dizer e espero que o público me compreenda. Eu voltei há 1 ano atrás lá e eu fiquei um pouco triste, não com o que eu encontrei dentro da própria clínica, mas com o que o sistema governo ele impôs, que privou a clínica de fazer algumas coisas que antes fazia. Nossa. Quando nós entramos lá, quando eu entrei lá, celular, esquece. Minha família me deu alguns livros para que o tempo passasse, não passou da portaria. O único livro que entrou foi a Bíblia. Nós não tínhamos contato com televisão. Nós estudávamos a Bíblia às 6:30 da manhã e tínhamos que ministrar o versículo tirado à noite antes de dormir, todo mundo. Então, assim, era uma vida bem intensa. Os 3 primeiros meses era trabalho de campo para desintoxicar, a gente transpirava muito, sabe? A gente chegava muito inchado. Esse processo é o trabalho e a alimentação, isso ajuda? Sim. A gente se mantinha lá com aquilo que a gente plantava. A gente vivia de doações. E aí um outro ponto que me fez amadurecer muito foi que lá nós tínhamos vários pés de frutas, era a coisa mais linda, ainda é. Mas nós não podíamos pegar uma jabuticaba sem o obreiro autorizar. Eles falavam, vocês vieram de um lugar onde vocês faziam o que vocês queriam, aqui não. É um processo, né, da disciplina. E é o que o senhor respeito. disse, o orgulho, né? Você pedir para um obreiro que talvez é mais novo que você, se você pode comer uma fruta, e às vezes ele falava, não, vai ter o horário para você comer ela. Há um intervalo. Então, assim, só que com a graça de Deus, depois do 2º mês, eu entendi o tratamento. E você falou do orgulho, é interessante, né? Porque uma pessoa orgulhosa, isso é uma humilhação, exatamente, né? E não é uma humilhação, né? É um trabalho
um trabalho de disciplina, né? Sim, A pessoa está sendo trabalhada. E assim, no começo é engraçado, mas depois a gente vai se adaptando. Por quê? Porque eles entregavam para nós um rolo de papel higiênico por semana. E era aquilo. Ah, acabou. Pega o seu caderno e usa as folhas dele. Oh. Por quê? Porque as pessoas, o tempo de terapia, elas ficavam no banheiro pro tempo passar, então tinham essa disciplina, sabe? Nós não tínhamos contato nem com enxaguante bucal, porque haviam dependentes de bebida que estavam tomando perfume, tudo isso, sabe? Então era bem regrado. E quando eu voltei hoje, eu falei, pastora, mas o pessoal tá com celular, não é mais obrigado a vir assistir o culto. Ela falou, filho, eu não posso exigir mais nada com as leis que estão sendo impostas agora. O governo tem... porque tem algumas vagas sociais. Então, você não pode mais exigir que a pessoa assista um culto religioso evangélico. Ela tem que ficar à vontade. E ali foi sua conversão? Foi dentro daquele? Sim, pastor. Ali foi o meu primeiro encontro com o Espírito Santo. Eu digo que nós estávamos em uma vigília, numa sexta-feira, e no dia 14 de setembro de 2014 ia ter um batismo nas águas. E pela manhã, na sexta-feira, eu disse a frase que todos nós um dia falamos para Deus, né? Se o Senhor tem algo na minha vida, eu quero então que o Senhor se revele a mim, porque eu quero conhecer mais de Ti e entender o processo do Senhor. E nós fomos para essa vigília à noite, e eu me recordo que uma vigília anterior, a pastora pediu para a gente para os obreiros abrir os portões da clínica, porque era voluntária. E apagamos todas as luzes e ela disse, olha, se há algum principado ou alguma potestade aqui amarrando a vida de alguém, que saia por esses portões. E nós ali, a gente ouvia barulho de corrente saindo pelo portão e indo embora. Então, olha só. E aquilo me marcou muito, sabe? Mexeu comigo, e naquele momento eu falei, Senhor, agora é uma nova vigília e eu quero ter um encontro com o Senhor. Isso foi numa vigília? Numa vigília, numa sexta-noite. E aí a pastora começou a orar e eu lembro que os meus pés começaram a queimar e aquela chama começou a subir e eu não entendi o que estava acontecendo, eu olhava para saber e ela chegou perto de mim, impôs as mãos sobre mim e disse, filho, receba. E é o que eu lembro, e eu acordei com ela olhando para mim e ela rindo, eu falei, pastora, não vem me falar que eu manifestei aqui não. Ela falou, não, filho, foi lindo, o Espírito Santo, ele te pegou de uma forma e te envolveu que foi maravilhoso o que aconteceu aqui. E eu levantei daquela situação, pastor, sem vontade nenhuma mais de usar qualquer tipo de droga. Olha que entendendo o tratamento que Deus estava me levando ali. Eu falo, só te cortando aí, não perda o teu raciocínio, mas eu falo assim que existem duas questões. A pessoa parar e a pessoa ser liberta por Deus, né? Eu falo assim, eu tive uma experiência com Deus, da mesma forma que você teve. Eu ajoelhado dentro do meu quarto, eu estava muito bêbado, e ali houve uma situação com a minha mãe, né? Eu sempre conto isso. Houve uma situação com a minha mãe, eu briguei com ela falou que queria ir embora. Era essa fase de divórcio, né? O meu padrasto tinha saído de casa, é o meu pai de criação, né? E ali eu ajoelhei, porque eu estava indo numa célula que o pastor Xande estava me arrastando, estava me levando. E eu ajoelhei no chão e falei, Deus, o que eu estou fazendo? E eu comecei a orar. E uma oração assim de uns 2 minutos. E eu senti a mesma experiência que você teve, do corpo queimar por dentro. Eu comecei a suar muito. Sim. E ali eu olhava assim, dava para ver a água do suor assim, do chão, assim, porque marcou. E eu pedi para Deus ali me libertar ali. E eu levantei dali, nunca mais fiquei embriagado, nunca mais bebi. Foi uma libertação. E eu falo assim para as pessoas, né, que existem a libertação que Deus te liberta. Sim. E existe aquela pessoa que controla e para, né? É diferente, não é mesmo? Sim, sim. Foi uma sensação e uma experiência incrível, sabe? Quando eu voltei em si, eu comecei um estágio da minha vida que Deus ele começou a ser fundamental, sabe? Parece que tudo aquilo que a gente começou a fazer a partir de então, a gente conseguia ver ele. Ali sabe? foi tua primeira experiência com Deus? Ali foi a minha primeira experiência com Deus, sabe, pastor? Isso te marcou, assim? Isso marcou muito a minha vida. Uma estaca, assim? Foi um divisor de águas que eu conto por onde eu passo, sabe? Foi uma... E no sábado nós íamos ter o batismo nas águas e eu tive a convicção que Deus ele tinha algo sobre a minha vida, sabe?
E eu me recordo que logo depois disso, é uma situação que quando eu comento ainda, minha esposa, ela acha um pouco até engraçada, mas logo depois, na primeira visita, porque nós 2 meses não tínhamos visita, era só carta, e na primeira visita posterior, era o primeiro contato com a minha família, eu queria contar isso para eles, e eu namorava na época, eu vinha de um relacionamento de 6 anos. E naquele momento a minha família chegou, ela chegou, e a gente conversando, e eu chorando muito, e eu percebi ela diferente, algo me incomodou, e eu perguntei o que havia. Ela disse: olha, na verdade eu não vim aqui para te receber, eu vim aqui para dizer para você que eu tô terminando, que eu tenho alguém lá fora. Olha só. E aquilo mexeu comigo porque já pôs à prova a minha conversão de 2 dias atrás. Mas quando ela me disse isso, eu falei: olha, vamos fazer o seguinte, eu te perdoo. Vai viver a sua vida, porque esse tempo é um tempo que Deus ele quer tratar comigo. E quando eu voltei para a clínica, antes de eu chegar dentro da própria Kombi, nós íamos embora, Deus ele já começou a ministrar e falando: filho, agora você deixou. Então eu vou começar a trabalhar. É um processo mesmo, né? De Deus ali te amadurecendo ali dentro. Foi. Eu comecei a perceber que ele estava separando, né, aquilo que não fazia mais parte para o que ele tinha para mim, né? Então, você ficou ali 7 meses, depois você saiu, houve resistência da parte da família, de alguns da família, de amigos. Como é que foi esse processo aí depois? Pastor, quando eu saí, foi um processo de renúncia. Inclusive, essa moça que eu namorava, quando eu saí, ela me procurou. Ela disse: nossa, como você mudou, vamos ficar junto. Eu falei assim: olha, não. Eu acho que o que Deus ele tem para minha vida não é o que ele tem para a tua, e talvez não dê certo. E amigos começaram a me procurar, inclusive amigos que faziam uso comigo, batendo nas minhas costas, dizendo: olha, eu não dou 2 meses para você, sabe? Palavras de confronto, foi muito difícil. A pastora disse para mim, quando eu saí de lá, ela disse: filho, o confronto começa agora. Você está saindo de um lugar isolado e você vai ter o confronto. E assim, pastor, eu posso falar com toda convicção para o senhor. Você não falou o nome da pastora, como é que ela chama? Pastora Consuelo. E o pastor Ovídio. Eles são da onde? Eles têm a Peniel em Rio Claro e eles têm uma Peniel em Uberlândia. Ah, legal. A pastora Tânia, inclusive o esposo dela faleceu de Covid há um tempo atrás, mas foi um divisor de águas, uma pastora bem de idade, sabe? Aquela pastora fervorosa, sabe? Você contando assim, eu quis saber quem é. Nossa, não, é céu ou inferno, sabe? Sabe, ela é bem fervorosa, assim, eu vejo que ela foi uma bênção na minha vida, ela acabava com a minha raça quando eu queria ir embora. Nossa, ela falava: irmão, mas Deus tem um projeto para tua vida, para com isso. Mas esse tempo, ele é um tempo que às vezes a gente acha que é um tempo perdido, né, pastor? O tempo que a gente está passando por o processo é igual o encontro que nós passamos. Talvez quem não passou pensar: mas eu vou passar um final de semana meu lá. Eu já conheço a palavra. Entendeu? Entra um pouco esse orgulho também. Né? E lá na clínica teve um irmão de Ribeirão que ele falou para mim, a minha família até levou a mãe dele algumas vezes para visitar ele, mas ele falou para mim um dia, ele falou: Mateus, valoriza a tua família que vem te visitar. Porque hoje já é a minha 5ª internação e a minha não confia mais em mim. Olha aí. Então, quando eu saí, que eu vi o que minha família fez por mim, sabe? Houve um tempo que a minha família não me convidava para nada. E um dia eu perguntei: ela: Mateus, mas é porque tem cerveja. Eu falei: gente, eu não vou conseguir mudar o mundo, sabe? Mas assim, eu entendi, sabe? Igual o senhor perguntou, tive que selecionar muita gente. Isso, Você estava falando dos teus amigos. Pessoas me procuravam para: Mateus, eu sei que você não bebe, mas vamos ali no bar, você toma uma coca, a gente come uma porção. Eu falei assim: não, ainda não é chegado esse tempo. É difícil, né? Eu falo assim, eu tive amigos assim que eu cresci com eles, né? Eu lembro um dia, eu lembro de uma situação que eu tava num boteco, sentado assim na mesa com eles. Eu já tinha tido essa... Não a experiência da bebida, né? Mas eu tinha tido esse contato com a palavra de Deus, de o Xande pregando para mim. E eu tô ali sentado ali na porta daquele boteco. Não, perdão, já tinha tido sim essa experiência da bebida, que Deus tinha me libertado, mas eu tava insistindo com eles. Agora que eu tô lembrando, que o Espírito Santo tá me lembrando. Eu tava insistindo, eu pus uma coca ali e ficava ali naquele convívio. Eu lembro certinho que o Espírito Santo falou assim para mim: aqui não é um lugar para você. Você precisa sair daqui, porque vai chegar um momento que você vai ter que voltar. E você junto com eles não vão te respeitar. Mas o respeito era aquele respeito de não te ouvir,
de não entender da tua vida, não conhecer a tua fé, né? E eu saí, né? E eu fiquei 10 anos sem ver. Para mim foi muito difícil. Você também sentiu com isso? Pastor, eu tive um diálogo com um irmão lá dentro da clínica, que ele falou para mim que ele era convertido, evangelista, só que houve um tempo que ele não estava preparado. E aí ele foi numa biqueira evangelizar e ficou. Caio. Então eu guardei isso para mim, tanto que depois eu recebia convites para ir ministrar em casas de recuperação e eu só fui depois de 4 anos. Ah, sim. Eu não me sentia pronto ainda. E as pessoas perguntavam para mim, Mateus, mas por quê? Eu falei, porque eu não me sinto pronto. Eu não tinha mais vergonha de falar que eu estava passando por um processo, sabe, pastor? Então isso é fundamental, é o que o senhor disse. O processo da libertação começa quando eu reconheço, quando eu permaneço e quando eu começo a prosseguir. Porque todos esses processos, o orgulho tem que ficar de lado. Verdade. Porque se eu sair falando, não, agora eu me libertei, dá para mim frequentar. A gente está exposto, igual o Davi. E com a família ali também houve uma resistência? Tinha aqueles que bebiam? A família, você falou da tua irmã, né? A família, assim, a gente se fechou muito em nós de casa. Era só a tua irmã que era convertida? Minha irmã e o meu cunhado, e um casal de primos que foram líderes meus na época. Ainda você teve uns ali. Eu tive um esteio muito grande ali, mas a grande parte, a maioria da parte da minha família, eu tive que por um tempo também ficar, não digo isolado, porque a gente tinha contato. Eles comentavam as minhas postagens quando eu ministrava alguma palavra, mas eu não frequentava os mesmos ambientes. E você saiu bem radical também? Você era daqueles que pegava e... Pastor, o Rodolfo Abrantes, ele disse algo há um tempo atrás que eu estava vendo, o senhor deve ter visto. Ele falou, irmãos, na minha conversão tinha um disco lá, eu falava, não, isso aí é do diabo, eu vou quebrar. Eu saí assim. Pra mim, tudo era do diabo, sabe? Se era pra me manter de pé, eu tava sendo muito radical, pregando até pra poste. Eu te perguntei por conta disso. Eu fiquei muito radical. Saí do encontro queimando camisa, jogando CD fora, quebrando tudo. É mais ou menos isso. Deixa eu voltar aqui. Houve alguma experiência sobrenatural, assim, essa questão do fogo, depois, assim, que marcou a tua vida de alguma maneira? Pastor, experiências assim sobrenaturais depois da minha conversão, elas aconteciam sempre onde eu estava em um ambiente que eu ficava exposto. Porque assim, todas as vezes que eu tentava dar um passo além, o Espírito Santo mandava eu voltar. Então assim, eu comecei a me assentar em lugares e sentir incômodo para sair de lá. Então eu creio que a minha permanência de pé, ela foi fundamentada por essas experiências que eu tive com Deus. Sabe? Que todo lugar que eu tentava frequentar, ele me dava uma direção para sair de lá, porque não era bom esse lugar, sabe? Agora, experiências assim, sobrenaturais nesse período eu não tive com Deus. Eu falo sobrenatural porque cada um encara de uma maneira, né? Sim. Eu acho que a experiência que eu tive, assim, que me marcou muito foi depois da minha saída, as palavras que da minha boca elas eram liberadas, a profundidade que ela alcançava na vida das pessoas. Ontem mesmo eu ministrei. Eu participei de um processo seletivo na empresa e pediram para mim falar um pouco da minha vida. E eu abordei essa parte, sem me vitimizar. E o diretor começou a chorar. Ele falou, Mateus, não é pela situação, porque a gente percebe que várias pessoas passam por isso, mas é você contando. Parece que é algo diferente, entendeu? Então eu creio que a gente passa por algumas coisas para testificar que o Senhor é bom, né? Onde que a Fran entra na história? Como é que você conheceu ela? A Francine, pastor, depois de 3 meses que eu tinha saído da clínica, nós escolhíamos uma música para a saída da clínica e eu escolhi Raridade do Anderson Freire. E aí, no dia 12 de junho, ele ia vir em Ribeirão, Dia dos Namorados. E uma semana antes, o primo dela, ele era muito amigo meu e nós fomos a uma chácara que ela estava. E eu brinco muito com ela porque ela viu eu comentando que eu iria e ela não tinha arrumado ninguém para levar ela no show. Eu falo que ela foi listando e não encontrou ninguém. E aí lá por último tava eu, ela falou assim, eu vou ter com você, não vai ter jeito, você me leva? Aí eu levei. E naquele ambiente ali, a minha mãe também estava, e a hora que ela entrou no carro, minha mãe falou assim, essa que vai ser minha nora, tá lançando uma palavra já profética sobre ela. E foi algo bom. Já foi assim, já bem direto. Eu falei, nossa mãe, calma. E assim, foi algo muito bom, porque a gente percebeu que a gente
se deu super bem, sabe? E você já conhecia a Fran, assim, de ver? Essas coisas de Não, convivência, o primeiro não? contato foi ali no show mesmo. A gente Legal. conversou. Ela já era convertida? Já era convertida, ela já ia com os pais na Igreja da Graça, lá em Ribeirão também, que foi onde eu comecei a frequentar depois disso com ela. E aí vocês começaram a namorar? Nós começamos a namorar em junho e noivamos em outubro. Bem rápido. Nós fomos bem rápido e aí nós casamos em 2018, em agosto. A gente começou a se preparar, né? Começamos a ir atrás de apartamento, tudo. Mas eu falo que ela foi fundamental, pastor. Quando eu encontrei ela, eu pude sentir que realmente era Deus enviando alguém para me ajudar. Sabe? E houve uma fase assim que foi muito difícil para tua vida? Pastor, quando nós nos casamos, nós já trabalhávamos com casais na Igreja da Graça, a gente ministrava um curso para noivos lá. E nós nos casamos e o sonho da Francine sempre foi ser mãe. E após o casamento, então, ela já parou de tomar os medicamentos porque a gente já tinha uma maturidade, a gente pensava um pouco diferente daqueles que falam, não, curte primeiro, depois, não. E aí nós percebíamos que não acontecia. E aí então ela fez os exames, com ela tudo certo. E o meu exame, quando eu fui saber o resultado, eu já percebi o médico um pouco diferente. E ele disse, olha, Matheus, senta aí. E ele começou a aplicar uma introdução que eu já sentia que algo não estava bem. E foi quando ele disse, olha, Matheus, a sua probabilidade de você ser pai, ela é mínima. Isso foi no início do teu casamento? Foi logo no começo de 2019. Vocês já estavam buscando, então... Nós já estávamos querendo a gestação da minha esposa para a gente se tornar pais. E aí ele disse, olha, infelizmente você não tem possibilidade natural de ser pai. É difícil ouvir isso? Qual que é o sentimento, assim? Né? Pastor, na minha visão veio o semblante dela. Eu acho que... Você olhou para ela assim... Ouvi as palavras dela sempre dizendo que o sonho dela é ser mãe, se apegando muito com crianças aonde ia. E eu ouvi essa palavra, eu fiquei sem chão naquele momento. A minha fé se abalou um pouco, não vou mentir para o senhor. Eu falei, mas espera aí, a palavra diz que é para a gente se unir e multiplicar. E não há promessa que ele parou no meio do caminho. Mas naquele momento o Senhor disse uma outra palavra para mim. Ele disse sobre Ezequias. E quando eu saí de lá, eu sentei no carro, antes de ligar para ela, eu abri. E era a passagem aonde ele precisava pôr a casa em ordem. E eu não entendia, e eu fui orando, e nesse momento eu liguei para ela. Falei, olha, eu tô com vergonha de te falar isso pessoalmente, mas aconteceu isso, o doutor pediu para que eu fizesse alguns tratamentos, mas eu nem lembro o que ele disse, porque a palavra do Senhor soou tão forte no meu ouvido sobre Ezequias, que eu acabei saindo de lá e eu preciso te contar. E no meio do caminho, o Senhor ministrou ao meu coração sobre alguns problemas financeiros que nós tínhamos, que devido ao desemprego dela na época do casamento, nós abandonamos. Ela fazia o quê? Ela trabalhava de recepcionista. Nós abandonamos. E a dívida estava lá e o Senhor ministrou ao meu coração para que eu voltasse lá e consertasse aquilo para esse momento. E aí eu fui e a gente começou a ir, a gente começou a acertar. E quando eu busquei a Francine nesse dia, eu me recordo como se fosse ontem, ela falou assim, tá, calma. Eu já estava, calma. Ela falou assim, vai aqui, vira ali, para ali. E nós paramos numa loja de bebê. Falei, uai. E ela desceu do carro, ela falou, fica aqui. Ela saiu e ela comprou uma roupinha. E ela entrou no carro, ela pôs em cima do carro assim, ela disse, tá vendo essa roupa? Falei, tô. Ela falou, é a primeira roupa que o nosso filho vai usar. Olha aí. Ela falou, todos os dias, mexe comigo. Ela falou, todos os dias nós vamos impor as nossas mãos e vamos orar sobre ela, até que ele venha. Então aquilo gerou em mim uma fé muito grande, sabe, pastor? E de unidade, de entender que a gente estava no mesmo propósito. E aí então a gente descansou. E aí a gente conseguiu romper algumas outras áreas da nossa vida, a gente conseguiu evoluir, progredir. E um belo dia ela estava em casa e ela disse, eu não estou bem, estou com muita dor de cabeça. Pelos sintomas eu acho que eu estou com dengue. E eu até brinco, né, quando
Eu falo, o mosquitinho tá lá em casa hoje. Porque nós chegamos no hospital, ela disse, olha, mas também tá atrasado. Isso depois de quanto tempo? Depois de... O Samuel nasceu em novembro. Creio eu que foi um processo aí de uns 6 meses, pastor. Ele nasceu em novembro de 2020, de 2000 e... Isso, ano passado, ele faz 1 ano agora. Então, ela engravidou no meio de 2019, a gente casou em 2018. Então, assim... Ela foi pro hospital... Aí ela foi pro hospital pensando com dengue, e aí ela fez o HCG, se eu não me engano, é o exame. E ela falou, amor, vai sair o resultado do exame de dengue à tarde, vamos embora que eu vou pegar o outro junto. E aí não tem como, a minha esposa, o senhor conhece, ela não consegue se conter para algumas coisas. Nós estávamos em casa e eu percebi que ela olhou o celular, levantou e foi pro banheiro. E começou a zanzar para lá e para cá. E aquilo eu sabia, eu falei, ela tá grávida. E aí eu até peguei o note e virei de costa para ela assim. Eu falei, se ela quiser fazer uma surpresa, ela faz, ela fica à vontade. Aí ela veio, ela falou assim, você lembra o que a gente tanto pedia a Deus? Eu falei, lembro. Ela falou, chegou. Aí foi uma alegria só, a gente se prostrou, a gente agradeceu a Deus, sabe? Foi um processo da nossa vida, assim, que veio, a gente percebe para edificar vidas. Eu lembro que logo quando nós apresentamos o Samuel aqui, eu não me recordo, eu peço perdão a ela, mas uma senhora me procurou junto com a filha que frequenta aqui. E a filha nesse culto estava, embora ela vá em outro ministério, ela falou, pastor, o senhor contou a sua história e mexeu comigo, eu queria que o senhor orasse pela minha filha. O dia que você veio pregar aqui. Porque já são 5 gestações que ela perde, ou 3, algo assim. E eu orei, e eu me recordo que quando eu saí do encontro, nós viemos aqui, e aí terminou o culto, essa senhora, mas faz tempo que eu estou para te encontrar, eu preciso dizer para você que faz 8 meses que o senhor orou pela minha filha, e ela tá entrando nesse mês no 9º de gravidez. Olha que bênção. Eu falei, glória a Deus. É para testificar. É um som que desceu, é para ser distribuído agora. Então, assim, é algo fantástico, sabe, pastor? São 2 situações, a minha conversão e essa, que realmente mostraram para mim que ele é comigo, sabe? Quem quer engravidar, procura o pastor Matheus. Vamos orar. Ô Matheus, qual que é a área ministerial assim que te atrai? Pastor, eu ouço muito, principalmente do pessoal da nossa igreja, que a forma com que eu lido com eles nunca tiveram ninguém para lidar dessa forma. Mas eu vejo, vão achar que é puxação de saco aqui, que eu tenho um espelho muito grande, que são vocês, que é o senhor aqui, que é a forma de servir. Sabe, a área ministerial que me atrai é a área do serviço, sabe? Eu quero muito servir ao Senhor naquilo que Ele deseja, porque tudo que Ele me deu, eu sou grato a Ele, sabe? A área pastoral, a área de ministração é o que me cativa, sabe? De ver que aquilo que você transmite, que penetra, sabe? Através do convencimento do Espírito Santo, é algo que eu tento crescer e levar para minha vida, essa área mesmo. A área pastoral, a área de cuidado, a área de zelo. Para você que quer viver o propósito de Deus? Viver o propósito de Deus é quando você resolve se desprender, pastor, daquilo que você tem nas mãos e entende que não é seu. A gente conversou um tempo atrás sobre entrega, né? Quanta benção esse homem que recebe, irmãos. Recebo também um pouco, viu? Mas eu percebi que quando a gente entrega e descansa, ele realmente faz. As situações da minha vida que eu passei de experiências profundas com Deus foi quando eu entreguei. Quando eu entreguei e descansei, eu falo muito um exemplo que me chama a atenção, que é o exemplo de Abraão, né? Quando o Senhor pede Isaac a Abraão, ele nunca quis Isaac. Ele queria Abraão, né? Então, isso daí mexe muito comigo e é isso. Deus, ele nos pede aquilo que nós temos, sabe? Eu falo para os meus discípulos assim, que fazer a obra é um privilégio. Quando você vê o resultado que acontece na vida das pessoas, né? Do que Deus, a forma que Deus manifesta na vida de cada um, né? De uma maneira diferente, outras bem extravagantes, outras bem sobrenatural, né? E para você, assim, existe alguma obra assim que você exercendo ali como pastor, ou ali na igreja, ou para fora disso, que marcou a tua vida, você vendo o trabalhar, o agir de Deus na vida de alguma pessoa? Sim, pastor. Eu creio que sobre mim, Deus ele tem me dado graça na parte de aconselhamento.
principalmente pessoal. Houve uma situação que aconteceu há 2 domingos atrás, o primeiro domingo depois que o senhor esteve lá, que nós recebemos pela primeira vez uma mulher e os seus 2 filhos lá. E eu me lembro que eu já havia começado o culto, já estava ministrando, e na hora que ela entrou pela porta, ela chegou na porta, ela parou, e eu vi que naquele momento ela olhou e ela quase não entrou. Mas ela conseguiu entrar, e quando ela entrou, eu percebi que 2 demônios assim ficaram na porta e não entraram, e soltaram para que ela entrasse. Olha que tremendo. E Deus, ele ministrou meu coração: diga a ela que ela não vai morrer. E aquilo eu continuei a ministração, e assim... Você estava pregando. Estava ministrando, estava pregando, e ao término do culto, depois da última oração, eu disse a ela, eu falei assim, olha, o Senhor ministra ao meu coração para que eu diga, para que você saiba que você não vai morrer. Esse pedido que você realizou hoje pela manhã, ele não vai executar porque ele tem algo sobre a tua vida. E ela chorou demais, pastor. Foi algo que mexeu muito com ela, sabe? E ela se prostrou e ela começou a chorar. E eu comecei a conversar com ela. Minha esposa veio, dei um abraço nela. E eu disse, olha, você conhece a Cristo? E ela se levantou e disse, pastor, eu estava afastado. Mas aquele filho que estava morto ressuscitou. Hoje eu estou voltando para a casa do Pai. Então, assim, aquilo, sabe, esse tipo de situação gera em nós uma atmosfera muito diferente. Eu falo assim, né? Na verdade, não é uma brincadeira, é uma realidade, né? Eu falo assim para os meus discípulos, que quando você faz a caridade, faz o bem, ou você se envolve com a vida da pessoa, e quando você sente aquela realização de você ter feito algo ter acontecido, manifestado ali a presença de Deus, aquilo que você sente não é um sentimento da gente, é um sentimento do próprio Deus que está dentro da gente, exatamente, né? Do Espírito Santo está dentro, é o que ele sente quando a gente faz, né? Sim. E só quem se envolve com isso entende esse sentimento, né? O quanto é prazeroso, né? As pessoas perguntam para mim, mas a igreja, ela é em Serra Azul, a cobertura é em Brodowski, você mora em Ribeirão e trabalha em Cravinhos? Eu falo, mas missionário. Eu não consigo explicar. É o que o senhor disse. A gente chegar a um lugar que Deus nos manda estar, a gente não sente cansaço, não sente exaustidão, sabe? A gente faz com muito amor. Como é que está o ministério lá hoje? Pastor, o ministério ele tem crescido com a graça de Deus, sabe? A gente tem alcançado alguns objetivos que iniciais a gente tinha. É um trabalho que ele tem sido um trabalho lento, mas um trabalho muito consolidado. Eu vi lá com os irmãos uma benção, né? Recepção, né? Eles são. A última vez nós foi lá, teve uma galinhada no final do culto. O pessoal gosta. A gente sentou, o irmão lá cozinha bem. O Xande ficou impactado. O seu santo. Ganhou o Xande pela barriga. Ele falou, quero voltar lá de novo. Eu gostei daquela... Eles são assim, eles nos amam lá, sabe, pastor? Esse amor que eles transmitem para nós e para com aqueles que chegam sabe, pessoas novas, é um amor que constrange, sabe? É a simplicidade, sabe, de uma cidade que tem muito a receber do poder de Deus ainda e já tem recebido, graças a Deus. Eu falo assim que tem lugar que a gente vai, que a gente sente assim que de repente o pessoal tá meio perdido, né, dentro ali da igreja, né, não há aquela comunhão. E eu vou ali, eu sinto assim como se há uma comunhão mesmo entre os irmãos, o carinho que eles têm pela gente, quando eles vêm pedir oração, né? Pastor, ora pela pessoa, né? Você senta ali, tem papo, tem conversa, né? Isso é muito bom, gostam, né? O pessoal gosta. Ter esse convívio, né? Isso é muito bom. Deixa eu te perguntar, tem algum sonho que você pretende realizar? Pastor, hoje, falando na parte ministerial, um sonho que eu pretendo realizar é alcançar os objetivos que Deus estabeleceu em mim em Serra Azul. Eu creio que é uma cidade que ainda é muito carente da parte espiritual, e eu creio que sobre ela, através da minha vida e da minha casa, Deus vai trazer um avivamento para aquele lugar. Para a parte pessoal, eu procuro um crescimento na empresa onde eu trabalho. Creio que até quando assim Deus permitir, né? Porque tenho palavras também que vai chegar o tempo de Deus pleno sobre a minha vida, naquilo que Ele tem para mim, e eu tô pronto para isso. E é isso, pastor. Eu creio que os sonhos que eu tenho para minha vida, todos eles englobam a parte ministerial, e
crescer sempre com a minha família. A gente tem sonho de ter mais um filho. Então... Ei, agora vai. Aprendeu, né? Aprendeu o caminho, né? Agora que viu que pode. Caminho das pedras. Mas é isso, pastor. Os sonhos que eu tenho hoje é os sonhos de Deus, sabe? Porque quando a gente conhece, a gente não consegue mais trilhar os nossos, né? Então é muito complicado. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu faço para todos na questão de ponto de vista, mas sempre pergunto isso para todo pastor ou pessoa que está aqui. Você crê num avivamento? Creio, pastor. Eu creio que esse avivamento ele está próximo. Eu creio que existem alguns sinais que nós estamos vivendo. Você crê que é mundial ou o Brasil em si? Eu creio que o Brasil está bem próximo de um grande avivamento. Tivemos uma ministração do pastor Hernani há um tempo atrás que ela mexeu muito comigo, que era algo muito que eu pedia uma confirmação de Deus, e isso daí me abalou a minha estrutura, minhas pernas bombeou, que ele disse sobre que todo avivamento ele vem depois de grandes tragédias. Né? E ele usa, né? E ele usa uma base do que está acontecendo. Ele nos contou sobre a oração dele e simultaneamente relatos da história, né? O Peru teve um abalo e ele estava chegando lá para ministrar. Então, assim, eu creio, pastor, porque eu vou dizer algo para o senhor. Quando eu cheguei aqui na Metodista, eu cheguei com algumas interrogações que, assim, dúvidas se aquilo que eu vivi era realmente de Deus ou não. E todas as minhas perguntas foram respondidas. Sim, foi Ele. Sabe, eu digo muito que foi a presença dele que me livrou dos meus vícios, que derramou sobre mim graça para que eu pudesse ter o meu filho. Então eu creio que o Brasil ele vai passar por um grande avivamento. Creio também que Deus ele tem ministrado ao meu coração que nós vamos ver ainda pessoas, posso estar sendo tão assim, tão radical, mas eu creio que nós vamos ver pessoas que não têm um membro, tendo esse membro reconstruído, sabe? Eu creio que vai ser uma chama que vai se acender e vai mudar uma atmosfera aqui no Brasil. Eu falo assim, que vai fazer que eu fico, né, como pastor ali, no encontro, deve fazer uns 9 anos por aí, né? E esse encontro foi muito forte, tanto da quantidade de pessoas que participaram, né? A gente teve que levar tudo para dentro de uma quadra, né? Para a administração. Você estava lá participando, você não conhecia o encontro, né? E eu senti assim, uma presença de Deus como nunca foi derramado. Eu nunca vi algo tão intenso da maneira que foi. E eu senti assim, que Deus estava assim, tirando dali soldados mesmos, né? Que iriam assim, sair e trazer assim, o próximo encontro seria algo muito maior. O que você viveu no encontro, ele marcou a tua vida ali? Pastor, o encontro para minha vida, a gente não dando algum spoiler ali, bem básico, as ministrações começavam, aí de repente os pastores já falavam, agora levanta e arrasta a cadeira. Eu falava, lá vai o puxão de novo, porque tava uma atmosfera assim que os pastores não conseguiam pregar. O último dia, principalmente ali, os 50%, eu falei, gente, é 5 horas da tarde no domingo e foi 25% até agora, o que tá acontecendo, entendeu? Então, assim, foi algo que, assim, eu nunca tinha vivido. Eu nunca tinha sentido aquela presença. E aquele momento despertou em mim dons, pastor. Eu posso falar com convicção. E um deles foi o da visão. Algo se abriu para mim através daquele momento ali. Foi liberada uma palavra sobre a minha vida do pastor Daniel. E eu creio que foi o início de algo que eu já vinha pedindo a Deus. E Ele sabe a intenção do meu coração. E eu creio que o que aconteceu com aquela moça na porta da igreja, eu nunca tinha passado por aquela situação. Foi algo totalmente novo. Isso foi na saída, né? Eu não sabia se eu falava, eu não sabia se eu ligava para falar o que eu fazia. Mas o Espírito Santo me conduziu. E na hora que eu chamei ela, eu falei assim, olha... Eu via 2 demônios que não deixavam você entrar aqui. Ela falou, pastor, na hora que eu cheguei na porta, parecia que algo me amarrava e não me deixava entrar. Eu falei, mas eu preciso te dizer que você não vai morrer. Muda a tua oração. E ela disse, isso foi o que eu pedi para Deus hoje de manhã, para tirar a minha vida que eu não aguentava mais. Então, assim, foi fruto do encontro. Glória a Deus. Sim, foi fruto do encontro. No próximo aí vamos ver esse pessoal lá de Serra Azul. Não, vamos sim, já porque até se eles estiverem assistindo aqui, ó, vocês não podem perder o próximo. Não. Eles perceberam também, eles me disseram, nossa, o que aconteceu nesse encontro? Que até você voltou diferente, até o senhor voltou diferente, então isso é bom. Você crê na volta de Jesus? Creio.
Creio que a vinda está próxima, os sinais estão nítidos. Você quer que nós somos a geração aí que vai presenciar o arrebatamento? Creio, pastor. Eu creio que a nossa geração ela vai. Deus ele tem ministrado muito ao meu coração sobre o meu filho. Uma vez me perguntaram para mim se eu pretendo fazer duas coisas. A primeira delas é deixar um mundo melhor para ele. Eu digo não, eu pretendo deixar ele melhor para o mundo. E a segunda dela é você apresenta Cristo, você fala muito de Jesus para ele. Eu falo, mas acima de tudo eu procuro viver. E eu quero que ele observe. Porque eu creio que a geração, a minha próxima geração, a geração que já vive, ela vai ver. Eu falo assim que o nosso... Acho que assim, a gente pensa muito no nosso trabalho em viver assim, ó, como ministério, né? Eu acho que maior que isso é a gente deixar um legado, né? Sim. Deixar um legado para os filhos, deixar um legado como igreja, para a igreja, né? E para os discípulos ali, né? Eu acho que maior que o nosso ministério mesmo é você poder deixar um legado, né? Não tem nada que possa comprar isso, né? É algo tremendo, é algo muito forte, né? A gente deixa saudade por onde a gente passa, né? É quando a gente sai e a pessoa fala, mas quando você volta? Ah, legal. Entendeu? Eu tenho muito isso também. Eu disse, pegando um gancho, fiz uma entrevista ontem lá para um cargo um pouco acima daquele que é o meu e a pessoa me disse, nossa, mas o pessoal de onde você tá gosta tanto de você e você quer ir para onde ninguém te conhece. Eu falei, por isso que eu tô indo. Porque lá eu já construí uma imagem boa. Agora é hora de fazer algo novo, sabe? Se lá eu não tivesse construído, eu permaneceria. Mas hoje não, eu construí uma imagem boa, eu edifiquei e agora eu quero ir para outro lugar. Ô, Matheus, a gente tá encerrando esse podcast, tá? E eu queria, assim, que você deixasse uma mensagem. Você olhar para a câmera. Deixa uma mensagem para quem está em casa, está assistindo. Pode ser a respeito do que a gente falou, algo que Deus tem colocado ao teu coração por esses dias. Mas deixa uma mensagem para quem está em casa. Tá, legal. Eu queria que você que está compartilhando conosco esse momento, que você tivesse uma certeza no teu coração. Eu sei que muitas das vezes na nossa vida, a situação ela gera mais incertezas do que certezas. Mas tem situações que Deus está levantando na tua vida que não são para te matar, são para te deixar mais forte. Tem situações que Deus levanta na nossa vida para edificar a nossa vida. Mas Mateus é um problema muito grande, mas desse problema ele vai construir uma situação para mudar o ambiente e o lugar que você vive. Você que nos acompanhou, você viu que eu tive vários motivos para desistir. Mas de cada motivo, eu tirei um aprendizado, eu tirei algo construtivo. E como nós compartilhamos há pouco, de uma situação de esterilidade que eu passei, eu pude entender que é uma situação que Deus vai me usar para abençoar outras pessoas com uma palavra liberada de providência, de acreditar que tudo pode. Disseram para mim uma vez que eu só consegui, junto com a minha esposa, gerar um filho porque o peso que eu tinha na época era 1 e depois eu acabei emagrecendo e aí por isso que eu consegui. E naquele momento eu repreendi. Por quê? Porque as situações vêm para abalar a nossa fé e nós precisamos acreditar que foi a mão de Deus que nos abençoou. Eu preciso acreditar que por mais que eu soubesse pelos livros ou pela mídia que as drogas faziam mal, mas eu acredito que foi naquele momento a mão de Deus que me libertou. Tem situações, querido, que você pode buscar em todos os meios de comunicação uma cura, uma libertação ou até um tempo. Mas é só Jesus que pode e Ele quer mudar a tua história e mudar a tua vida. Ele quer restaurar o tempo que se perdeu. Mas é preciso que você não fique preso mais ao seu passado porque você não está mais lá. É momento de você viver algo novo em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Matheus, se o pessoal quiser conhecer mais da tua vida particular e o Ministério Serra Azul, tem Facebook, Instagram aí? Sim, nós temos o Facebook da nossa igreja, Comunidade Metodista de Serra Azul. Nós temos o Instagram também, @Comunidade Metodista de Serra Azul. Tem o meu Facebook particular, Matheus Coalho, e o da minha esposa, Francine Natália dos Santos Coalho também. Você consegue nos... Você tá no Instagram também? Estou no Instagram, @Mateus H.
Qualio, você consegue nos encontrar por lá também. Ah, legal. Ó, obrigado, viu, pela tua presença. Foi um prazer estar aqui. Eu que agradeço. Você conhecendo da tua vida. Amém. Eu falo assim, parece que a gente se conhece já faz muito tempo, né? É muito bom, né, que as pessoas que ouviram tudo isso possam ser edificadas em casa. Amém, pastor. Tá? Eu que agradeço. Deus Obrigado, abençoe viu? a tua vida. Amém. Pessoal, a gente está encerrando mais um podcast aqui, CMB. Antes de você ir embora, se você ficou até agora, deixa o seu like aí no vídeo. Tem a opção inscrever-se. Não, a gente vê assim que a maior parte do pessoal que está nos assistindo, não sei se é 60% aí, são pessoas que ainda não são inscritas. Então é muito importante você inscrever-se aí. Vai na opção inscrever-se e compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas aí que você conseguir, que a vida do Matheus, eu tenho certeza que o testemunho dele vai edificar outras pessoas. Que Deus te abençoe e fique na paz de Cristo em nome de Jesus.